Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Hoje, neste vídeo, vamos calcular a divisão de 250 por 20. A pergunta que fica, 250 é divisível por 20? Se é, por quê? Então vamos efetuar essa divisão. Coloque aí nos comentários a sua resposta, certa ou errada, coloque nos comentários. Porque quando você coloca a resposta errada nos comentários, você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Agora, quando você erra e não coloca, ou seja, não liga, errei, deixa para lá. Quando você deixa para lá, o seu cérebro vê aquilo que não foi importante, como não foi importante, você vai voltar a errar mais vezes, porque o seu cérebro não deu importância. Então, coloque a resposta errada nos comentários, assim como coloca a certa, coloque a sua sugestão de questões, a sua opinião, o que você acha da questão, acha difícil, fácil, qual é a sua dificuldade. Enquanto isso, clique no like, curta o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho, selecione todas as notificações para você não perder as novidades do canal, tá ok? E também compartilhe com seus amigos, família, familiares, pelo WhatsApp, Facebook e outras redes sociais. Então, temos aqui uma divisão de 250 por 20. Vamos calcular. E também, se puder, seja membro do canal. Sendo membro, você ajuda o canal a melhorar em qualidade. 250. Ficou meio torto, então acho que eu vou arrumar um pouquinho para cá. Vamos lá. 250 vezes, dividido por 20. Então nós vamos tentar fazer essa divisão. Vamos dividir. Observe uma coisa. Primeiro a gente começa pelo 2. Como o 2, a gente vê se o 2 é menor do que o divisor. O divisor é o número que está aqui, tá? No caso 20. O 2 é menor que 20? Não. Como o 2, sim. Como o 2 é menor que 20, a gente vê esse coleguinha aqui do lado e junta, formando 25, entendeu? Toda vez que o número for menor do que o divisor, a gente olha para o lado e junta um número com o outro. No caso aqui. Como eu vi que o 2 é menor que 20, eu olho para o lado, vejo que tem um 5 aqui e junto todo mundo, dando 25. Aí agora 25 é menor que 20? Não. 25 é maior. Como 25 é maior, a gente para aqui e vamos fazer a divisão. Qual é o número mais próximo que eu multiplico 20 para dar 25? Qual é? É 1. 20 vezes 1 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. Então é 1, galera. Então vamos lá. 1 vezes 20 dá 20. Aí temos aqui 25 menos 20. Como efetuamos essa subtração? A gente pega o 5, menos 0 é igual a 5. 2 menos 2 é igual a 0. Então sobrou 5. Agora tem um zerozinho aqui que está sobrando também. Então a gente vem para cá, desce o 0, ficando 50. Aí a gente vai continuar. Qual é o número que a gente multiplica por 20, que chega próximo ou igual a 50? Qual é? 1 vezes 20 dá 20. Está meio longe ainda, né? 2 vezes 20 dá 40. 3 vezes 20 dá 60. Então já passou. Não pode passar. Ou é igual ou é menor que 50. Entendeu? Então você tem que ver o número que multiplicado por 20 dê o número igual ou menor que 50. No caso, o 1 fica muito longe, né? 1 vezes 20 dá 20. O 2 vezes 20 dá 40. Já chegou perto. E o 3 vezes 20 dá 60. Aí já passou. Então a gente volta por 2. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar 2 vezes 20 dá 40. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 2 dá 4. Agora nós temos a subtração de 50 menos 40. Então vamos lá. 0 menos 0 dá 0. Porque se você tem 0 e tira 0, continua sendo 0. Você não tem nada e vai tirar nada. Vai continuar com nada. 5 menos 1. Cadê? 5 menos 4 dá 1. Opa. Ficou 10 aqui. Aí, presta atenção uma coisa. 10 é menor que 20, né? Sim, aqui dá para continuar, mas como a gente está trabalhando com números inteiros, então a gente vai parar por aqui. Então nós temos esse 50 dividido por 20. Deu como quociente 12 e resto 10. O que significa? Significa que 250 não é divisível por 20, tá ok? Não é. 250 não é divisível por 20. Mas 250 dá para dividir por 20, tá? Você pode dividir um número pelo outro
qualquer um. Agora, nem todos vão ser divisíveis, ou seja, nem sempre um número vai ser divisível pelo outro. Nesse caso, 250 não é divisível por 20. Como 250 não é divisível, por quê? Eu fiz a pergunta no início. Por que 250 não seria divisível por 20? Né? A pergunta que fica, 250 é divisível por 20? Você pode achar que sim, por quê? E você pode achar que não e dizer que não. Agora, a justificativa é que se desse resto zero, aí sim, a justificativa seria essa. Se dá resto zero, significa que 250 é divisível por 20. Agora, como deu diferente, aí não é. Deu resto 10, no caso, não é divisível por 20. Entendeu? Ficou claro? Deixa aí nos comentários qual é a sua dúvida. Um abraço para Maria de Manaus, Roberto de Campo Grande. E você, de onde é? Deixa aí nos comentários qual é a sua cidade. Achou fácil, difícil? Teve alguma dificuldade? Coloca aí nos comentários. Hoje, neste vídeo, calculamos a divisão de 250 por 20, que encontramos como resposta 12, tendo o resto 10. Entendeu? Agora a gente para por aí, porque a gente quer deixar o número 10. Agora, se a gente considerar a vírgula, como é que fica? Bom, considerar a vírgula, então vamos considerar a vírgula, né? Vamos lá. Aqui a gente vai ter que continuar e vai dar um número. Então eu vou continuar. Como deu 10 aqui, aí eu vou botar uma vírgulazinha aqui para continuar. Aqui no caso já é o número decimal. Qual é o número que eu multiplico por 20, que dá no caso 100? Eu desço o zero aqui. No caso 100. Qual é o número que chega próximo ou igual a 100? Bom, 1 vezes 20 dá 20, fica muito longe. 2 vezes 20 dá 40, fica longe. 3 vezes 20 dá 60, fica longe. 4 vezes 20 dá 80, já chegou perto, está chegando perto. 20 vezes 4 dá 80, 20 vezes 5. 20 vezes 5 dá 100, né, galera? Então, olha só. 20, 5 vezes. Tá com dificuldade? É só multiplicar, tá? 5 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10. Opa, deu 100. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 2 dá 10. Pronto. Aí eu vou ter 100 aqui. Então vou botar aqui o 5. E vou botar aqui o 100. Agora sim, deu o resto 0. Bom, mesmo assim, 250 não é divisível por 20, porque a gente entrou na casa de decimais, tá? Quando você fala que é divisível por um número, só vale se calcular números inteiros. Se você partir por números fracionados, aí, para dízimas, para números decimais, aí já não importa, tá? Deu o resto 0, mas como entrou vírgula aqui, não dá para dizer que é divisível. Agora, se fosse um outro número, aí sim, poderia ser. Então, deu 100 menos 100, deu 0. Ok? Ficou fácil para você? Tá com alguma dificuldade? Olha, com a questão de ser resto 0, só se você não continuar. Porque aqui eu parei no 12. Aí mostrei que como dava resto 10, então, que é diferente de 0, então 250 não é dividido por 20. Como a gente continuou, aí essa regra já não vale mais, tá? Porque a gente entrou para as casas decimais aqui, então porque a gente quer encontrar a resposta de qualquer jeito. A gente não quer parar nos números inteiros, tá? A gente quer continuar, e se tivesse mais aqui, a gente ia continuar até o cansaço aqui. A gente vai parar aqui, não, tá bom isso aqui de precisão. Então a gente parava na precisão. Mas não é o caso. Entendeu? Então, note, a questão de ser divisível só vale para números inteiros. 250 deu resto 0 aqui porque a gente continuou com a vírgula. Sem a vírgula, daria resto 10. E como é resto diferente de 0, então a gente pode afirmar categoricamente que 250 não é divisível por 20. Ficou claro, galera? A gente só pode afirmar que um número é divisível por outro quando, ao dividir esse número pelo outro, o resto dá 0. Só que essa divisão é inteira. A resposta, o quociente, tem que dar um número inteiro. Se a gente partir por números decimais, aí já não vale mais essa regra de... Porque quando você inclui números decimais, uma hora você pode encontrar resto 0 e mesmo assim o número não ser divisível. Tá? No caso dos números inteiros. Ok? Fica bem claro isso. Olá, pessoal. Quanto é 28.140 dividido por 14?
Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos calcular mais esta divisão. E aprender, relembrar e exercitar a mente. Assim como é importante você exercitar o corpo, também é importante exercitar a mente. E com a matemática, além de você exercitar a mente, você também ganha mais familiaridade com cálculos, que pode facilitar o seu dia a dia. Vamos lá. 28.140 que eu vou dividir por 14. A pergunta que fica: 28.140 é divisível por 14? É ou não é? Coloca aí nos comentários se é ou se não é e por quê. Por quê? É ou não é e por quê? 28.140 é divisível, preste atenção, é divisível por 14? É ou não é? É? Diga por quê. Não é? Também diga por quê. E vamos lá. Como a gente faz a divisão? Bom, como eu já falei nas outras aulas, a gente pega o primeiro algarismo. Nós temos aqui um algarismo, outro e outro, né? A gente pega o primeiro, que é o 2. E a gente vê se esse 2 ele é menor do que o divisor. Quem é o divisor? O divisor é o 14. Esse número, o número que fica aqui, né, a gente faz até esse símbolozinho aqui e bota o número dentro. O que isso significa? Significa que eu vou pegar este número maiorzão aqui e vou dividir pelo que está aqui dentro. E o que está aqui dentro a gente chama de divisor, que é o 14. Ok? Então vamos lá. 28, 2. 2 é menor que 14? É ou não é? É, né? Como 2 é menor que 14, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Bom, eu vi que o 2 é menor que 14. A primeira coisa que eu faço é pegar um algoritmo aqui e olhar. É o 2. Esse 2 é menor que 14? É. Como ele é menor que 14, aí eu vou o passo 2. Qual é o passo 2? Eu olho para o lado e vejo quem está do lado do 2, está o 8. Então eu junto o 2 com o 8. Se eu juntar o 2 com o 8, dá quanto? 28. Aí agora eu vou pegar esse 28 e vou fazer aquela pergunta novamente. Qual a pergunta que eu fiz para o 2? Eu não perguntei para o 2 se ele é menor que 28, do que 14. Perguntei, 2 é menor que 14? É. Como ele é menor que 14, eu olho para o lado, vejo que tem um 8, junto o 2 com o 8, dando 28. Aí agora a gente vai fazer novamente a pergunta. 28, agora é com 28. Antes era com 2, agora é com 28. 28 é menor que 14? Não. Opa, não. Como 28 não é menor que 14, aí eu paro por aqui. Se fosse, aí eu ia continuar o processo de olhar para o lado e juntar. Aí ia dar o quê? Ia dar 281. Mas não é o caso, por quê? Porque 28 já é maior que 14, não é menor. Como não é menor, eu vou simplesmente marcar com um traçozinho aqui e vou dividir o 28 por 14. Vamos lá? Então vamos lá. 28 dividido por 14. Como é que eu faço? Bom, temos aqui uma maneira de ver isso. Para você que tem mais dificuldade, a gente pega o seguinte: 14 e vai multiplicar. 14 vezes 1 dá quanto? Dá 14. Aí eu pego 14 aqui embaixo e continuo. 14 vezes 2, 14 vezes 3, 14 vezes 4. E continuo se precisar, né? Então vamos parar por aqui para não ter que fazer muito cálculo. 14 vezes 1 dá 14. Quanto é 2 vezes 14? 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, dá 28. Quanto é 3 vezes 14? 3 vezes 14 dá 42. Não conseguiu ver isso? É só pegar o 14 aqui, ó. O 28, eu já tenho o 28, e eu vou somar com 14. É um momento, já que você não soube de cabeça, vamos primeiro praticar a matemática e a soma, e vamos exercitar a mente também. 8 com mais 4 dá 12, né? Só somar. 8, 9, 10, 11, 12. Fico 2 aqui e sobe 1. Aí eu tenho 2 aqui, com 1 dá 3, com mais 1 dá 4, 42. Então 14 vezes 3 dá 42. E 14 vezes 4? 14 vezes 4 dá 56. Não viu isso de cara? Então vamos pegar aqui o 42. 42 e vamos somar com 14. Aqui é mais tranquilo, né? 4 com mais 2 dá 6.
4 com mais 2 dá 6. E 4 com mais 1 dá 5. Opa, 56 é isso mesmo, 56. Ok? Aí vamos voltar para cá. Qual é o número que eu multiplique por 14 que dê 28? Se eu não encontrar esse número que dê 28, eu vou tentar encontrar pelo menos um número que seja o maior número possível dentre os menores de 28, que chegue mais próximo de 28. É o maior, se é o maior no caso, né? É o maior. Por exemplo, se não tivesse 28, aí eu ia ver o número que é o maior dentre os números que são menores que 28. Por quê? Porque se passar de 28 já não serve. Então vamos lá. A gente viu aqui que 14 é 1, 14 vezes 1 dá 14, 14 vezes 2 dá 28. Se aqui desse 29, como 29 é maior do que 28, não serviria. Então a gente ia de 14, porque 14 é o número mais próximo, seria o número mais próximo de 28, e aí a gente usa ele, entendeu? Que a gente consegue na multiplicação. Seria o número mais próximo de 28 que a gente consegue fazer essa multiplicaçãozinha aqui, tá? Mas como aqui, em vez de dar 29, deu 28, então a gente vai pegar o 2. 2 vezes 14 é igual a 28. Então lá, 2 vezes 4 é igual a 8, 2 vezes 1 é igual a 2. 8 menos 8 dá 0. 2 menos 2 dá 0. Pronto. Agora, muita gente erra nesse outro passo aqui. Cuidado, galera, cuidado. A gente já calculou 28 aqui, que deu 0, né? A gente achou, deu 2 vezes 14, deu 28. Agora vamos para o próximo passo. Para cá tem aqui mais 3 algarismos. Vamos pegar o 1 e vamos descer. A gente desce 1 aqui, ó. Pá, desceu 1. 1 é menor que 14? É. Como 1 é menor que 14, a gente olha para o lado e vai descer o outro 4. Mas tem o seguinte, quando eu for descer outro número aqui, que seria o 4, eu vou ter que botar um 0 aqui. Por quê? Porque eu não calculei o 1 ainda. Entendeu? Não calculei. Então, como ele não foi calculado, se não entrou na operação, eu boto o 0 para poder baixar o 4 aqui. Temos 14. 14 é menor que 14? Não. 14 é igual a 14. Como 14 é igual a 14, opa, vamos botar um 1 aqui. Por quê? Porque 1 vezes 14 é igual a 14. 14 menos 14, 4 menos 4 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Sobrou esse aqui. Dá para não esquecer os números, hein? Às vezes você está distraído, com pressa, você esquece e erra. Então 4. Então 0, eu desço 0. Como eu desci o 0 aqui, e agora o que eu faço? O que eu faço agora, galera? Eu desci o 0 aqui, e agora o que eu faço? Não se preocupe. Se descer o 0 aqui não dá para fazer nada, coloca o 0 aqui também. Pronto. Ficou com dúvida? Será mesmo? Eu pergunto que fica, será mesmo que 28.140 ao dividir por 14 dá realmente 2010? Vamos conferir essa divisão? Como a gente faz para conferir a divisão? Ora, para conferir a divisão, a gente calcula uma multiplicação, porque a multiplicação é o inverso da divisão. Tá? É uma forma da gente verificar se a divisão está correta. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o resultado da divisão, que é o quociente aqui, e multiplicar pelo divisor. Assim, ó. 2010, que eu vou multiplicar por 14. E aí, a resposta tem que ser essa aqui, ó. Se for diferente, significa que ou a divisão está errada ou a multiplicação está errada, entendeu? Se der a mesma coisa, então está perfeito. Tanto a divisão quanto a multiplicação vão estar corretas. Mas vamos lá. 2010, eu vou multiplicar por 14, sinal de multiplicação. Como é que eu faço? Pego o primeiro algarismo, multiplico por 2010. Depois eu pego o segundo algarismo e multiplico também por 210. 2010. Então vamos lá. E bota aqui embaixo, tá? Quando eu calcular 4 vezes 2010, eu vou começar abaixo do 4. Assim como quando eu for calcular 1, eu vou começar abaixo do 1, tá? Quando eu for calcular 1 vezes 1010, eu vou botar o resultado abaixo do 1. Vamos lá? 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. 4 vezes 0 continua sendo 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é o próprio 0. Então, 2 vezes 4 dá 8. Pronto. Aí agora eu fiz aqui, ó. Note, eu comecei abaixo do 4. Tá o 4 aqui assim, eu fui andando. Agora vou fazer agora abaixo do 1, tá?
E vou continuar para cá. 1 vezes 0 dá 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é o próprio 0. 1 vezes 1 é 1, porque qualquer número vezes 1 é o próprio 1. Qualquer número vezes é o próprio número, né, que é o 1 no caso. 1 vezes 0 continua sendo 0. 1 vezes 2 continua sendo 2. 2 porque qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. E aqui vai ficar assim, e eu vou somar. 10 com mais nada dá 0, com mais nada dá, continua sendo 0. 4 com 0 é igual a 4. 1 com 0 é igual a 1. 8 com nada, com 0, é igual a 8. E desço 2 aqui. 2 com nada, que não tem nada para somar com 2, continua sendo 2. Então, deu 28.000, né? E 140. 28.140. Como o resultado aqui deu esse número aqui, significa que tanto a divisão quanto a subtração estão corretas. Ou melhor, significa que tanto a divisão quanto a multiplicação estão corretas. Achou fácil, difícil? Teve alguma dificuldade? Coloca aí nos comentários qual é a sua dificuldade. E agora eu vou... E se no lugar do 140 fosse 141? Vamos ver isso aí? 28.141 dividido por 14. Quanto é que daria?